Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Vale Saúde. Hoje a gente vai falar sobre o fevereiro laranja e roxo. Vamos falar sobre a prevenção de doenças crônicas como lúpus, Alzheimer e também sobre fibromialgia. Nesse papo, a gente também vai trazer a prevenção da leucemia, prevenção e tratamento, aliás, né? São doenças todas que eu citei aqui diferentes, mas todas exigem tratamento, acompanhamento e cuidado constante. E para desdobrar para vocês, trazer, aprofundar esse tema e trazer todo o universo, quebrar mitos, principalmente, sobre essas doenças, eu estou muito bem acompanhada da doutora Maria Cristina Seivold, que é oncohematologista do Hospital Sírio-Libanês e também transplante de medula óssea. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. E também aqui com a gente, eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Henrique Dalmolin, médico reumatologista e pesquisador, que vai nos ajudar a falar dessas outras doenças, as doenças crônicas, né, como o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Obrigada por estar conosco hoje, doutor. Fico muito feliz, agradeço a todos e espero hoje conversar bastante sobre essas doenças e trazer conhecimento para quem nos assiste ou nos escuta. Vamos nessa! E a presença aqui também no nosso estúdio dela, Beatriz Leite, que foi diagnosticada em 2022 com a leucemia mieloide aguda e hoje ela está em remissão da doença, segue em acompanhamento médico e vai contar um pouco dessa jornada para a gente, né? Muito obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço pelo convite, adoro falar sobre isso. É muito bom, né? Tirar, desmistificar, convidar a sociedade a refletir sobre doenças que podem fazer parte das nossas vidas, da vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, a gente falar sobre isso é uma oportunidade da gente tentar prevenir, né? Fazer todos os cuidados possíveis e, quando não possível prevenir, se cuidar da melhor maneira, buscar apoio, né? E seguir com saúde. Bom, em muitos casos, né? A descoberta da doença, né? E da leucemia, não ela vem no exame, às vezes ela vem nos sinais, nos sintomas, né? Exatamente. E às vezes eles são sutis, às vezes eles vêm já com uma força total, com uma rigidez, enfim. Queria saber como é que foi para você, Beatriz, né? Essa descoberta, esses sintomas, o que te tomou para você ir buscar a ajuda médica? Bom, tudo começou, né, com sintomas que a gente acha super normal, né? Que são os hematomas e também as petequias. Então, tudo começou realmente com os hematomas, onde eu comecei a ver que estavam se espalhando pelo meu corpo em uma velocidade muito grande. Mas, inicialmente, eu achei que eu tivesse batido, eu estava voltando de férias, então falei, devo ter, né, esbarrado em algum lugar, devo ter caído e tal, não percebi. E achei que esses hematomas estavam vindo, né, dessa rotina, né. Mas muito rapidamente, questão de 2, 3 dias, eles aumentaram absurdamente e aí foi quando eu não achei normal. E junto, né, com esses dias, poucos dias, né, eu tenho que lembrar que foram, assim, um período muito curto entre um sintoma e outro, eu comecei já a sentir um cansaço diferente, né, uma indisposição, que também eu associava muito a devo estar com um quadro gripal, né, e tudo mais. Então, eles vêm assim, estranhos, né, mas parecem sim coisas normais, assim, uma gripe, né, uma batida. Mas eu procurei um médico inicialmente que não me avaliou, né, corretamente, não pediu nenhum exame simples, como por exemplo o hemograma, que é fundamental nessa situação. E isso acabou agravando porque eu tomei medicações que não deveria e acabei ficando mais passiva, né, a procurar novamente um exame e tal. Então, esse diagnóstico errado, ele foi bastante ruim nesse momento, né. Mas, rapidamente, né, os sintomas foram agravando e eu procurei por uma teleconsulta, onde o médico me pediu exames, né, e aí, rapidamente eu fiz e no outro dia eu já consegui ter acesso aos exames e ver que eles estavam, assim, muito exorbitados, alterados. E foi bastante assustador, mas eu me mantinha firme fisicamente, assim, eu estava com sintomas leves, então eu segui minha rotina normal durante todo esse, né, o que será que eu estou? Então eu fui trabalhar, né, fui fazer exercício físico, tipo, vou espantar isso aqui, né? Mas não, conforme foi passando os dias, eu não conseguia dormir, eu estava tossindo, eu já estava com outros quadros, né, como pneumonia, e assim que eu cheguei no hospital, depois que eu recebi esses exames, dali eu não saí mais. Nossa. Fiquei lá e fui diagnosticada muito rapidamente, né?
E foi tudo muito rápido. E antes desses hematomas, em retrospecto hoje, assim, você tentando fazer esse exercício, não houve outro sintoma que possa estar associado? Você não se recorda? Foi o início e depois já aconteceu tudo de uma vez? Foi ali, nesse retorno das férias, nesses hematomas? Exatamente, foram os hematomas. Primeiramente eu vi as petequias, então achei estranho, que eram pequenos pontinhos roxos e vermelhos, principalmente vindo do pé até a perna. Porém, eu estava em pré-viagem, então eu não fui investigar, porque eu achei que fosse algo comum. Até então, eu estava me sentindo bem fisicamente, então não suspeitei. Depois vieram os hematomas, o cansaço, uma dor nas costas, coisas assim que eu não estava tão acostumada, mas achei que poderia ser um quadro, né, gripal. Até fui no médico, ele falou, você está com a garganta inflamada. Nossa. E nisso eu já estava tossindo um pouco de sangue, né, porque querendo ou não, as minhas plaquetas estavam baixíssimas, então... Eu já estava tendo ali uma hemorragia, né, assim, e não sabia. Então, foi tudo muito rápido, questão de menos de uma semana, tudo isso aconteceu até eu realmente ter o resultado dos exames e internar. Então, foi, assim, muito rápido. Doutora, um risco, né, assim, esse Sim. diagnóstico errado, assim, poderia ter sido decisivo, né, assim, ainda bem que depois ela conseguiu, né, retornar com outro médico e ter o diagnóstico. É comum as pessoas não darem a importância para esses sintomas, eventualmente até os médicos não identificarem ali, não pedirem os exames adequados, enfim, é comum essa demora no diagnóstico, né, ou na percepção dos sintomas por parte do paciente. E o que isso pode acarretar, essa demora em diagnosticar? Sim. É que, como a gente sabe, a leucemia pode ter os sintomas, eles são inespecíficos, não tem um sintoma específico. Então, é isso que a Beatriz falou. Ele envolve cansaço, fraqueza, pode ter alteração na coagulação, então por isso que tem sangramentos, hematomas roxos. Mas assim, não tem um sinal específico, olha, é isso, eu tô com leucemia. E aí, como a nossa vida é corriqueira, a pessoa acaba deixando de lado, tô ficando mais cansada, mas deve ser porque eu tô trabalhando muito, enfim. Mas aí você vai vendo associações, você vê que ela estava com um pouco mais de cansaço, começou a ter os roxos. Se você vai para um médico generalista, às vezes ele não presta muito, talvez, atenção, e também não é a primeira coisa que vem na cabeça, o paciente está com leucemia, né? Então, exatamente por isso que esse mês, agora fevereiro, é para saber que essa doença existe, e que ela pode ser acarretada de sintomas e sinais que não são tão específicos, mas vale alertar que se seu corpo está diferente, você começa a ficar com cansaço, fraqueza, roxos, alguma coisa está errada, né? E é importante a Beatriz falar que tudo foi muito rápido, porque assim, fala muito a favor de uma doença aguda, né? De uma coisa que aconteceu e foi decorrer de poucos dias. Mas também é importante saber que não só existe as leucemias agudas, também a gente tem as crônicas. E talvez nas crônicas é quando mais demora para fazer o diagnóstico, porque o paciente acaba demorando para entender que isso não vai perdendo peso aos poucos também. Não sei se acho que a Beatriz não teve, foi tão rápido que talvez não chegou nesse nível. Mas é isso, são sinais e sintomas que não é uma coisa só, então é fraqueza, cansaço, talvez perda de peso, começa a ter algumas dores, e como o sistema imune acaba ficando comprometido, também como a Beatriz falou, a questão de dor de garganta, pneumonia, então são várias coisas juntas. Que pode confundir ali o diagnóstico. E agora, nesse caso dela agudo, tem um risco, né, ali associado de você não ter rapidamente diagnóstico. Ela já falou que teve pneumonia, enfim. Exato, ela, né? Porque você vai acumulando toxicidades, né, relacionado ao quadro. E o que a gente sabe, quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor é o tratamento, mais eficaz, porque o paciente está com melhor performance também, né? Ele chega, quando vai demorando mais, ele chega mais, talvez, mais emagrecido, com mais infecções. Então, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor para o paciente e para o médico, para a gente começar o tratamento logo. Claro. E, doutor Henrique, no caso, né, de doenças crônicas como lúpus, fibromialgia, também a gente escuta muito que demorou um tempão para fechar esse diagnóstico, entender o que era. Como é que costumam aparecer os sintomas, né? Quais seriam os sintomas mais clássicos e como que esse diagnóstico vem? Interessante essa pergunta, no sentido de que, de fato, a jornada do paciente até o início dos sintomas e ao diagnóstico, lúpus e fibromialgia, que é o nosso foco agora do Fevereiro Roxo, realmente é uma distância longa, tanto em tempo quanto em acesso. Isso é um ponto muito interessante, por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, o lúpus, ele também pode, assim como a leucemia aguda,
manifestar-se com esses sintomas mais inespecíficos, às vezes um cansaço, a presença de uma íngua presente pelo corpo, às vezes uma febre no finalzinho do dia, mais à tarde, emagrecimento, eventualmente dores nas juntas, e que nós podemos às vezes pensar, será que isso não é uma anemia que eu estou tendo? Será que eu não estou tendo, por exemplo, um resfriado? Então, o lúpus também, principalmente por manifestar-se com esses sintomas mais comuns, né, de outras doenças, ele acaba tendo seu atraso diagnóstico. Mas aí entra o lúpus, principalmente, quando a gente fala em a fibromialgia, geralmente elas têm um padrão de evolução mais crônica, por exemplo, com as leucemias agudas. E é aí justamente que entra o papel do médico. É o médico entender e ver aquela paciente de que os sintomas não estão batendo muito bem, os sintomas estão durando mais tempo, por exemplo, do que um resfriado ou qualquer outra doença mais simples, e vir a hipótese diagnóstica para solicitar aí sim, principalmente no lúpus, os exames específicos. Entretanto, a gente sabe que nós vivemos num país gigantesco, 230 milhões de habitantes, lá de Roraima até o Rio Grande do Sul. O acesso, infelizmente, ainda é desigual, tanto aos exames diagnósticos quanto até mesmo ao tratamento dessas doenças, infelizmente. Quando surge uma dúvida sobre a saúde, ter acesso rápido ao atendimento faz diferença. A Vale Saúde facilita esse caminho com acesso a consultas, exames e especialistas de forma simples e sem burocracia. Pelo aplicativo, você agenda tudo pelo celular e cuida da sua saúde com mais tranquilidade. A gente falou aqui do diagnóstico, aí vem a fase do tratamento, que imagino, né, Beatriz, cercada de medos, de inseguranças, dos efeitos colaterais vários, Sim. enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi ali o início do tratamento, o que mais pesou para você, o que foi mais desafiador de enfrentar. Bom, só para dar um adendo com relação ao lúpus, eu inicialmente, quando eu tive o diagnóstico, eu achei que eu tava com lúpus, porque eu tenho uma tia que é portadora da doença e eu sei que ela fica cheia de hematomas, então me confundiu um pouco ali nesse início, né, até de fato ter o resultado do exame. Mas com relação ao tratamento, é muito engraçado dizer isso, talvez, pode ser que seja, mas eu, em algum momento da minha vida, sabia que eu ia passar por alguma coisa muito difícil. E eu acho que, assim, graças a Deus eu estava espiritualmente preparada, então acho que por saber, assim, mais ou menos que alguma coisa em algum momento da minha vida ia acontecer, eu realmente consegui levar o tratamento de uma forma super leve, assim. E encarei ele desde o primeiro dia, isso, então tudo bem. Eu estava numa situação bem complicada quando eu descobri, porque eu descobri, já estava em um estado bem avançado, né, a minha doença, então foi tudo muito rápido, no dia seguinte eu já ia começar a quimioterapia. Então eu internei numa tarde e passei o resto do dia inteiro fazendo e coletando muitos exames, né, inclusive o mielograma, onde foi que é o exame que realmente constatou que eu estava com a leucemia. E dali em diante, eu basicamente morei no hospital, eu não voltei mais para casa, né, depois do meu primeiro ciclo e a recuperação, que foi bastante difícil. Eu fiquei inicialmente, acho que quase 50 dias internada desse primeiro bloco, e a minha doença, ela tinha um prognóstico positivo, né, ela não tinha nenhuma mutação genética. Então, eu não fui indicada para transplante logo de início. Eu fiz o tratamento, acredito que, se eu não me engano, foi 3 ou 4 blocos de quimioterapia, né, onde desses blocos eu passava a químio e todo o processo de recuperação, né? E depois ia para casa e passava uma semana em casa e depois voltava para repetir o bloco novamente até o final. E ao longo desse tempo aí, tive algumas intercorrências, né? Peguei Covid, inclusive, enquanto eu estava internada. Também tive Clostridium, tive outras, né, intercorrências. Fui parar na UTI também, então foram grandes altos e baixos até, de fato, eu ter a minha remissão desse primeiro diagnóstico, né? Porque eu tive 2, então foi uma loucura. Nossa! Não, gente, Covid ainda no meio da... Sim, teve um surto lá no meio, né, do tratamento, então eu acabei contraindo, assim, de uma forma bastante surpresa, né? Porque a gente tenta se resguardar ao máximo, mas sim. Acontece. Agora, não é todo mundo que tem já essa, digamos assim, presença de espírito, espiritualidade, força interior, como você quiser chamar, né? Para poder lidar, né, com esse baque de um diagnóstico como esse, né? Muitas pessoas entram em negação, né, doutora? E o que, né, acompanhando já há tantos anos esses pacientes, você identifica ali que é o mais difícil e como a própria equipe médica,
médica ali, de enfermagem, consegue de alguma forma amparar, acolher esses medos, essas angústias iniciais ali? Eu acho que a palavra leucemia tem um tabu, né? Porque leucemia muita gente ainda vê como uma coisa assim, que leucemia é igual morte praticamente. Então, quando a primeira coisa, quando você fala para o paciente o diagnóstico é muito difícil, porque com a leucemia vem carregada com muita coisa, assim, já vem com muito medo, né? E é como a Beatriz falou, principalmente nas leucemias agudas, o tratamento é longo, ele é exaustivo, o paciente fica muito dentro do hospital, e a gente tem várias etapas do tratamento, né? Como a gente sabe, não é todo mundo que vai para o transplante, mas assim, a quimioterapia são alguns meses de tratamento. Então, inicialmente, para o paciente é muita coisa, é muita informação. Eu falo para os meus pacientes todos os dias, o primeiro dia que eu passo, eu falo assim, amanhã você vai ter mais perguntas, depois de amanhã, durante o tratamento inteiro, porque é muita informação nova, a gente está falando de uma pessoa leiga, que não tem acesso à informação, né? E a vida muda muito, com certeza. E é isso que você falou, Luciana, não é todo mundo que vem assim tão resiliente que nem a Luciana. Primeiro, claro que vem a negação, vem o porquê, por que está acontecendo isso comigo, mas ao longo do tempo eu acho que o paciente, junto com o médico, com a equipe multiprofissional, porque não é só enfermagem, a gente tem psicólogos envolvidos, fisioterapia, enfim, tem uma equipe muito grande. O paciente vai entrando e eu acho que ele vai entendendo tudo isso, e a maioria das vezes, assim, a gente, o que espera é cura, né? Isso tem mudado muito ao longo do tempo, o avanço da medicina tem feito com que os tratamentos sejam curativos, então eu acho que o que a Beatriz frisou é um tratamento exaustivo, mas ao mesmo tempo acho que o paciente, ao longo dos dias e até meses, porque é um tratamento que demora muito, ele vai entendendo o que está acontecendo e a gente faz para o paciente ficar curado, né? Sem dúvidas. Agora, doutor, no caso da fibromialgia, o tratamento ele também é multidisciplinar. A gente, né, as pessoas leigas, né, até como eu, a gente fala essa doença, a gente pensa em dor. Assim, a primeira coisa que eu penso, sintoma, é dor, né? E como a gente conviver com uma dor. E esse tratamento, ele vai atuar na dor, para a pessoa, né, não senti-la, e também atuar no combate ou no controle da doença, né? Como é que são essas frentes aí de atuação no tratamento? Excelente. Então, a fibromialgia, eu costumo dizer que a gente precisa entender o que ela é para a gente pensar no tratamento. Quando eu faço um estímulo, eu cumprimento alguém, por exemplo, faço um aperto de mão, eu e você provavelmente vamos sentir o aperto de mão, algo que não sente dor, pouquíssimo nocivo. Quem tem fibromialgia, por exemplo, quando aperta a mão, ela vai sentir aquele aperto de mão como uma das piores dores do mundo. Porque o processamento desse estímulo, que partiu aqui da mão através dos nervos e foi ao cérebro, ele é interpretado de uma maneira diferente. Ele é interpretado muito mais intenso do que de fato foi esse estímulo. E é justamente aí que a gente atua. É justamente tentando alterar essas vias de estímulo, seja através de tratamentos que não envolvem medicações, sejam através de medicações, para justamente trazer qualidade de vida. E é muito importante também entender que a fibromialgia, além de ser, né, essa dor exacerbada a um estímulo habitual, ela também traz alguns outros sintomas, como por exemplo, esquecimentos. Eu começo a conversar aqui hoje na nossa entrevista e, nossa, do que eu estava falando mesmo? Essa névoa mental é muito comum na fibromialgia. Outros sintomas, como por exemplo o sono, quando acorda de manhã cedo e parece que passou um caminhão por cima, acorda cansado, parece que está estilhaçado, não descansou nada. E o próprio sono, que é um sono que é muito fragmentado. Então é interessante que a fibromialgia, além da dor, além desses sintomas cognitivos, a gente tem que entender que o tratamento vai agir em cada um desses pontos, até porque o nosso objetivo aqui é a qualidade de vida. Quando o tratamento começa, ter continuidade no cuidado faz diferença. Com a Vale Saúde, você tem acesso a uma rede credenciada com mais de 60 especialidades, além de clínicas e laboratórios em todo o país. É um jeito simples de manter o acompanhamento médico com qualidade e preço acessível. Por falar em qualidade de vida, quando a gente pensa, né, numa doença crônica, nas, né, doenças agudas também, a gente pensa que qualidade de vida é você também ter apoio de outras pessoas, né, que muitos não têm. Infelizmente, depende ali da equipe médica, mas assim, como que é importante que a família, que os amigos, que essa rede, seja qual rede for da pessoa, esteja envolvida, como que elas
podem apoiar? Como é que vocês orientam? Enfim, qual que é o papel dessa rede ali no cuidado, na recuperação do paciente? Eu costumo dizer que a rede é a base, é o colchão. A rede, o apoio social, é o apoio que vai permitir que o paciente tenha melhores resultados sobre o tratamento que o médico ou a equipe multiprofissional orientar. Estar presente no momento difícil, estar presente no momento fácil, eventualmente no momento de cura, é fundamental. Incluir a família, incluir o suporte multiprofissional, equipe, por exemplo, de psicologia, equipe, por exemplo, de nutrição, equipe de terapia ocupacional, é fundamental. Então, além da família, a equipe multiprofissional, envolvendo todo um ambiente que não envolve tratamento medicamentoso, mas sim apoio, é fundamental. E a gente sabe que, na prática, o paciente que tem o apoio e a rede bem sedimentada é aquele paciente que, inclusive, vai melhor no tratamento da sua doença. Beatriz, como foi para você? Você teve esse apoio? Quem foi seu apoio? Você buscou? Você só recebeu? Como é que você percebeu isso? Eu tive, sim, o apoio do meu marido. Ele ficou... A minha mãe e toda a minha família no geral, mas a minha mãe e meu marido principalmente, que ficaram comigo na internação longuíssima de todos esses dias e até anos, né? Porque eu acabei, no geral, passando, acho que 2 anos, né, no hospital, em tratamento, entre um prognóstico e outro. Mas eles foram, assim, totalmente a minha base. E eu queria ficar bem para ver eles bem. Então, a família tá ali, você saber que tem alguém que, né, que te ama, que te apoia, ou alguém em casa que tá te esperando, é muito importante para você ter esse sentimento de que eu não vou ficar bem só para mim, eu vou ficar bem para as pessoas que a gente ama, né, que estão zelando e cuidando da gente. Então, é muito fundamental. E as nossas amigas também ali, lembrando de você, né, em um momento ou outro. Então, tudo isso dá bastante ânimo para nós pacientes, principalmente porque a gente quer voltar a viver normal e saudável. Então, a gente lembra muito desses momentos que a gente estava com as pessoas que a gente ama. E tudo isso é muito significativo para nós pacientes. Imagino. Agora, voltando de novo, né, aos diferentes níveis de consciência, né, das pessoas de nós mesmos, das pessoas que estão ao nosso redor, doutora, tem muito familiar de paciente que às vezes não tem a maturidade, às vezes chama para si, né, tem toda uma questão ali emocional, que o mais fragilizado é o paciente, mas tem gente que emocionalmente está mais fragilizado do que o paciente, né, então eu imagino que você também assista muito, né, dessa situação, e aí, de novo, entra esse papel dessa equipe multidisciplinar, dos psicólogos, de orientar, de cuidar de quem cuida, né? Enfim, como que é isso tudo? Então, tem até o estresse do cuidador, né? Porque às vezes para o cuidador é muito mais difícil que para o próprio paciente. A gente tem um grupo de suporte, assim, como a Beatriz falou, não é só a família, mas assim, a gente tem um grupo de suporte que entra psicólogo, entra psiquiatra, não só para o paciente, também para o cuidador. Porque o cuidador também vai ficar meses junto no tratamento, vai ficar muito tempo dentro do hospital, tem algumas restrições, né, porque a gente sabe que nem a Beatriz pegou Covid, o ideal é as pessoas não ficarem com doenças que nem Covid e gripe durante o tratamento, então a família também se restringe de muita coisa, né, então eu acho que o acompanhamento não é familiar, né, um grupo de pessoas, então esse suporte não só tem que ir para o paciente, claro que o paciente está passando por isso tudo, mas o cuidador também passa muito, então o apoio para a estrutura inteira, para o núcleo familiar é muito importante. Sim, e Beatriz, você mencionou que foram dois diagnósticos, né? Sim. Como é que foi isso, esse intervalo de tempo? Como é que veio na segunda vez, vieram os sintomas? Bom, a primeira vez, obviamente, como eu disse antes, eu estava um pouco melhor psicologicamente, porque era tudo novo, né? Então, foi onde eu descobri a doença, descobri como trata, como lida e tudo mais. Então, foi o primeiro choque que, para mim, a partir do momento que a minha médica falou assim, ó, tem cura, eu recebi aquilo e assim eu segui, né? No meu primeiro tratamento foi um pouco, eu digo que mais fácil, apesar de ter tido mais intercorrências no geral, assim, foi mais fácil de eu lidar porque eu já tinha aceitado que a doença estava ali, né? Então, quando eu recebi a remissão, né, terminei meu tratamento, fui para casa e voltei a uma vida normal, né, voltei a trabalhar e tudo, foi, assim, um respiro muito importante para mim, né? Obviamente, a gente não quer receber um segundo diagnóstico, eu não fazia ideia que isso ia acontecer, mas sabia que poderia acontecer, né? A gente não espera, mas a gente tem consciência, né? Que isso pode acontecer. Principalmente, né,
um tempo mais recente, assim. Quanto mais tempo passa, né, acho que as chances vão diminuindo. Mas acho que 6 meses depois do meu primeiro diagnóstico, eu tive o segundo diagnóstico. Mas esses 6 meses foram muito importantes, né, para eu poder me reencontrar novamente como pessoa, entender que tem sim vida, né, pós, e que a gente volta a ter uma vida assim, hoje em dia, graças a Deus, mais próximo do normal, né. Então foi muito importante ter tido esses 6 meses, que foi um respiro muito bom, assim, para o segundo tratamento, que daí já foi o transplante, que foi um pouquinho mais puxado. Então, claro que a gente quer acreditar que não, mas aconteceu, e aí eu já fui para um outro tratamento bastante diferente, né, a gente foi atrás de doador, enfim, e aí começou um segundo bloco aí, né, desse diagnóstico. E como é que foi essa parte do doador, assim, né? Quero trazer um pouco mais desse segundo momento. Você já falou que emocionalmente talvez tenha sido já um pouco mais difícil, porque, né, fica aquela sensação de, né, resolvi aqui. E aí volta, deve dar um enorme desânimo mesmo. Mas, assim, mesmo no dia a dia, nas situações práticas, assim, o que foi mais difícil para você, né, nessa segunda etapa? Bom, foi novamente internar, né, porque o meu tratamento é basicamente dentro do hospital, então acho que o mais difícil foi voltar para casa, conseguir ali rapidamente me habituar à minha casa, né, e sair desse sistema de hospital, que é uma rotina completamente diferente, muito intensa, e depois ter que retornar para a rotina cansativa de exames todos os dias, né, aquele acompanhamento próximo, de você não ter mais aquela sua privacidade, né, o seu momento, apesar de eu ter ficado num hospital muito bom e ter recebido uma equipe maravilhosa que cuidou de mim, que virou, assim, grandes amigos, né, até hoje. O que mais me doeu foi voltar mesmo para aquela rotina mais de hospital e ficar com a cabeça um pouco ociosa, né, sem saber o que aconteceria dali para frente, porque já seria um tratamento completamente diferente que eu não conhecia. Claro, então, e essa questão da doação, queria até colocar a doutora também junto, como que se dá isso? Você falou que teve que buscar o doador, né? Então, assim, tem um banco, né, que já tá lá, e aí os médicos do hospital vai consultar esse banco, não tem compatível, a família atua, como é que atua? Como foi o seu caso específico? E depois gostaria que a doutora complementasse de forma geral como que é esse protocolo. Bom, tem o Redome, né, que é o Banco Mundial de Transplante, né, de doador de medula óssea. Eu entrei para o banco, né, assim que a gente recebeu o segundo diagnóstico, porém a gente também foi fazendo os exames com as minhas irmãs, porque eu fui muito abençoada, tenho muitas irmãs, então eu tenho 4 irmãs hoje, mulheres, e 3 delas fizeram teste, porque uma era só por parte de pai, então a probabilidade era menor. E todas as minhas irmãs fizeram o teste e foi uma super ansiedade para descobrir ali se a gente ia ter compatibilidade, né, e tudo mais. E uma das minhas irmãs teve a compatibilidade maior, que foi a minha, né, doadora. Ai, que demais, que nossa, arrepia, né, gente? Sim. Às vezes, assim, parece que a gente vê, já viu em novela, já viu em filme, e aí quando a gente escuta uma história real, é muito bonito, assim, né, e importante e necessário que a gente faça pelo outro, né? Doutora, então, esse geralmente é mesmo, assim, o caminho. Então, porque como funciona? Quando o paciente tem indicação de ir para um transplante de medula, a gente sabe que o melhor doador é aquele que é 100% compatível. Só que assim, na família, a Beatriz teve sorte que teve 4 irmãs. Então, a chance de se ter um doador 100% compatível na família é de 25%, mais ou menos falando em porcentagens. Porque assim, a gente herda metade dos genes do pai e da mãe. Então, a mãe e o pai têm 2 caixinhas. Vai dar uma caixinha para o filho e a mãe também vai dar uma caixinha. Aí você tem que ter, é como se fosse um sorteio. Aí você tem que ver que caixinha que seu irmão pegou. E aí, esse 25% de chance na família, se não tiver um irmão 100% compatível, a gente vai para o registro de doadores nacionais, que é o Redome. Nele, a gente ainda tem uma chance de encontrar um doador, e se não encontrar no Banco Nacional, o próprio Redome ele busca internacionalmente. Então, a chance de se encontrar um doador no banco, fora a família, é mais ou menos 60%. Então, quanto mais doadores tiverem no banco, maiores as chances. Por isso que esse mês também é importante para isso. Para quem tiver de 18 a 35 anos, fazer o cadastro para ficar lá no banco.
Ainda existe a chance de você conseguir fazer um transplante com um irmão que for metade compatível, aí 50%. Mas ainda a preferência que a gente dá, porque a gente sabe que os resultados são melhores quando o doador é 100% compatível. Mas esse é o caminho, primeiro na família, depois a gente vai para o banco, e aí fica isso aí, a gente tenta achar o melhor doador. Nossa, é um quebra-cabeças, assim, é um grande desafio e que Sim. bom que ainda conseguimos fazer com que dê certo e salve muitas vidas e poder contar histórias boas como essa da Beatriz. Cuidar da saúde não é um processo isolado e o acesso ao cuidado também não precisa ser complicado. A Vale Saúde apoia quem precisa de acompanhamento contínuo com descontos em consultas, exames, medicamentos e terapias online. Um apoio que ajuda a cuidar da saúde física e emocional no seu tempo. Como é que é essa fase de acompanhamento, de cuidados? Tem que fazer exames com qual frequência? O pós foi bastante complicado, né, nos primeiros 6 meses. Eu ativei para o GVHD, que é uma doença, né, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é algo que eu trato hoje, acho que a doutora depois pode falar melhor sobre. Então, eu tive esse desafio de descobrir, né, e ter algumas intercorrências, né, por conta do tratamento. Então, eu tô lidando hoje com a menopausa precoce também, que é um tabu gigante, mas ele existe, ele é tratável, então sigo vivendo a minha vida normal, né, depois de um longo tratamento, né, até de fato chegar em um ponto que eu realmente me sinta bem, tanto no GVHD quanto na menopausa, mas no geral hoje eu me encontro super bem, né, os primeiros 6 meses foram bastante difíceis, porque eu tive que realmente, de novo, me readaptar à minha casa, entender que eu não moro mais no hospital, que eu não tenho mais aquela rotina, então foi muito difícil voltar a dormir bem, a me alimentar bem, a praticar exercício físico, que foi algo que eu sempre fiz, né, na minha vida, e foi essencial até para o início do meu diagnóstico. Então hoje eu falo que cuidar da saúde é muito importante, porque se eu conseguir aguentar, né, esperar chegar num resultado muito difícil do meu diagnóstico, mas estar ali bem saudável foi muito importante para eu aguentar todo o tratamento. Então eu sempre me alimentei bem, sempre pratiquei atividade física. Então quando deu 6 meses que meu médico liberou, eu já voltei a praticar atividade física e faço até hoje, né? Com acompanhamento sempre de nutricionista, né? Eu tive um treinador oncológico que foi super importante, porque por mais que a gente volte a uma vida normal, a gente tem que entender que o nosso corpo não é mais o mesmo, a nossa cabeça não é mais a mesma. Então é sempre muito importante a gente procurar por profissionais que entendam do nosso diagnóstico. Eu acho que isso também é um conselho que eu dou até para todos os pacientes que recebem, né? E conseguem se tratar e ir para a vida normal, que esses profissionais, né, que trabalham e atuam com pacientes, eles realmente vão ter o tato ali para cuidar de você de uma forma diferente, um pouco mais próxima daquilo que você precisa. Mas, no geral, tô bem, mudei de carreira, enfim, minha vida mudou por completo. Que demais, não, que relato gostoso de ouvir, importante. E, doutora, complementando, então, esse acompanhamento é importante não só, né, ali para o acompanhamento, né, da doença que se foi, mas para as intercorrências que possa acontecer, o GVHD, que eu fiquei curiosíssima, queria que você brevemente explicasse, né, então, para acompanhar o que pode vir ali, né, junto com todo o tratamento pode ter causado, deixado, enfim. Eu queria só frisar que, Luciana, muitas pessoas têm essa impressão que o transplante é uma cirurgia. Não é. A paciente, no caso da Beatriz ou qualquer paciente que for para um transplante, ele recebe as células de volta como se fosse uma transfusão de sangue. E aí não tem nenhuma cirurgia envolvida. E essas intercorrências que acontecem é porque, assim, eu falo para meus pacientes, é como se o paciente voltasse a ser um bebê, porque a gente troca a imunidade dele. Então, tem que ter vacinas de novo. E essa medula que ela recebe, que o paciente recebe, é uma medula que não, apesar de ser compatível, não é a dela. Então, pode reconhecer ela como estranha. E aí que entra a doença do enxerto contra o hospedeiro, porque a própria medula que está vindo, ela reconhece o paciente como estranho e começa a atacar ele. Então, por isso que pode ter alteração no intestino, na pele, porque começa a ter algumas alterações que a medula não vai estar atacando, está reconhecendo como estranho, e a gente tem que deixar o paciente com uma imunidade mais baixa, então a gente imunossuprime. E aí tem risco de infecções, o acompanhamento precisa ser regrado, principalmente nos primeiros 3 meses, porque é onde tem o maior risco, a imunidade está mais baixa, e tem também o maior risco dessa doença do enxerto contra o hospedeiro. O acompanhamento do paciente não é de por vida, tá? Tem um tempo limite.
Normalmente são 5 anos, até os 5 anos que a gente fala que depois dos 5 anos o paciente a gente considera de cura e a gente dá a alta, mas a maioria das vezes o paciente acaba vindo, porque a gente cria um vínculo muito grande com esse paciente. É muitos dias, é muito tempo, né? Sim, Como a anos. Beatriz falou, a gente acaba até ficando amigo dos nossos pacientes. Mas é para isso, para a gente identificar as possíveis complicações que possam ter. E como a Beatriz falou, a menopausa é uma possível complicação, porque a gente faz muita quimioterapia, então acaba levando a menopausa precoce, às vezes infertilidade. A gente tem que ir monitorizando algumas coisas relacionadas à quimio que a gente fez. Então, é um acompanhamento que tem que ser muito de perto. Sim, sim. Nossa, gente, doutora, assim, também para complementar e já encerrando aqui o nosso tempo, o tratamento lúpus, ele muda de fase, né? Ele tem ali uma fase que ela é mais, assim, de acompanhamento, porque você já conseguiu encontrar um tratamento que vai garantir ali, né, toda uma condição mais próxima à normalidade, enfim. Exatamente. O lúpus é muito interessante justamente por isso. Ele é como se fosse um camaleão, tá? Ele pode mudar de cor. Algumas pessoas, por exemplo, vão ter um lúpus leve, algumas pessoas vão ter um lúpus moderado e algumas pessoas vão ter um lúpus grave. Geralmente o lúpus leve a gente consegue tratar eventualmente com comprimidos, cuidados principalmente de saúde, cuidados com exposição ao sol. E alguns lúpus mais graves, inclusive, eles podem necessitar de terapias mais específicas, muito parecidos inclusive com a quimioterapia do tratamento da leucemia, terapias imunobiológicas que são mais modernas, e hoje a gente está estudando e desenvolvendo, inclusive a nível mundo, avanços como terapias celulares para essas doenças. Então é interessante que o lúpus tem esses extremos, então eu sempre penso como um camaleão, né? Ele não é igual sempre. Ele sempre vai ser diferente de paciente para paciente, e o tratamento também segue essa linha. E é possível. A gente vê principalmente aqueles lúpus mais antigos, de longa data, que passaram por tratamento, ainda bem, muitos em remissão, quase. A gente não fala cura porque é uma doença crônica, mas em remissão. Em muitos casos, o tratamento muda, mas o cuidado continua. A Vale Saúde foi criada para apoiar esse cuidado ao longo do tempo, com acesso fácil a serviços de saúde e uma assinatura que cabe no seu bolso. Acesse o site e conheça as vantagens da Vale Saúde. Gente, para encerrar, eu acho que, assim, considerações finais, né, doutor e doutora, né, desse mês, a gente falou um pouco sobre prevenção, sobre sintomas, sobre tratamento, sobre a importância das pessoas doarem, né, medula, a gente transitou um pouco, né, sobre alguns temas. Mais alguma coisa que vocês queiram destacar, acham importante, algum apelo para a sociedade, algum recadinho carinhoso para os pacientes? Eu posso começar? Pode. Então, eu acho que esse mês é muito importante para saber que a leucemia existe, não só para os pacientes e a comunidade, assim como também para os próprios médicos, né? Que é uma doença que ela vem acompanhada de sintomas muito inespecíficos, como a gente falou. Então, sempre pensar, sempre ter um alerta. Não é todo mundo que tem leucemia, não é isso que eu quero dizer, mas se vier alguma coisa estranha, um pouco mais arrastada, sempre pense que existe essa doença. Quanto mais rápido a gente diagnosticar, melhor a gente pode fazer o tratamento. E é importante falar, assim, a gente frisou muito sobre a leucemia aguda, mas também existem outros tipos de leucemia, tem a leucemia crônica. Então, saber que a gente tem essas doenças e frisar novamente o cadastro no banco, porque uma vida pode salvar mais de uma vida. Então, é isso. Muito obrigada, adorei minha participação aqui. Obrigada, Luciana. Obrigada, Vale Saúde. Obrigada. Muito importante. Reforço a questão de que lúpus, fibromialgia e Alzheimer existem. A gente não pode esquecer. Fevereiro roxo, que acaba representando essas 3 doenças, o roxo vem de 2 coisas. Um ponto que a Beatriz trouxe muito bem, que é a questão também de espiritualidade e resiliência. Então o roxo vem justamente desses 2 pontos principalmente para a gente lembrar. Pacientes que têm essas doenças precisam ser lembrados e a gente precisa sempre lutar, seja por acesso, seja por diagnóstico e seja para encontrar um especialista que comece o tratamento. De novo, reforço aqui, fico muito feliz pelo convite, principalmente Luciana e Vale Saúde, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Beatriz, para encerrar, acho que assim, maravilhosa, gente, Beatriz. Você começou o seu primeiro tratamento já com muita força, com esse espírito resiliente, mas, sem dúvidas, a pessoa que você é hoje, né, depois desses 2 tratamentos, é outra pessoa. E se você pudesse, sei lá, dar um recado, encontrar com você a sua versão de 2022, no início ali, mesmo confiante, resiliente, né? Então, é um recado para você de 2022 e para tantos outros pacientes que estejam nesse momento começando, descobrindo um diagnóstico, começando um tratamento, que recado você daria?
Sim, a gente tem muito um tabu que o câncer, ele acomete pessoas mais velhas, né, mas pessoas jovens cada vez mais, né, estão vindo às redes sociais e falar sobre o tema, e a gente traz também essa reflexão que o câncer, ele não tem idade, ele não tem cor, ele não tem raça, ele atinge qualquer pessoa, então a gente precisa sim estar com o corpo preparado, né, para qualquer tipo de doença, seja o câncer, seja qualquer outra. Então, eu sempre friso que é muito importante cuidar do corpo, cuidar, assim, você conhecer você, né? Eu acho que conhecer você, conhecer seu corpo, seus limites, é muito importante, sim, tanto para o diagnóstico quanto para você passar pela doença. Cuidar da mente, né? Procurar sempre terapia. Então, se você não está conseguindo fazer isso sozinho, então procure ajuda. E eu acho que é isso, entender que o câncer, ele existe, né? E que a gente não tá livre de passar por isso. Então, se a gente tiver que passar, então que a gente passe da melhor forma possível, porque a gente só tem duas escolhas, eu falo, né? Ou a gente passa muito bem, ou a gente passa bem, ou a gente passa muito mal. Então, eu acho que se você vai passar, a escolha é passar bem, porque a gente não tem saída, né? A gente precisa procurar a nossa cura, precisa procurar seguir o tratamento, né? Então, passe bem, porque passa também, né? Acaba, passa e a vida pode voltar ao normal, e enfim. Então é isso. Ai, muito obrigada, quero agradecer a todos vocês. Obrigada a vocês. Eu acho que, né, com essa mensagem a gente entende que sim, pode acometer qualquer pessoa, de qualquer idade, né, como a Beatriz trouxe, mas também como o Dr. Henrique bem pontuou, o acesso é fundamental para que a gente consiga ter o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento, enfim. Então, obrigada por compartilhar as informações, relato, depoimento de vida e que, né, em todas essas fases, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de acesso, e agradecer você, a audiência de Vale Saúde. Você sabe que para todas essas fases, para as fases da sua vida, Vale Saúde está com você. Mês que vem, a gente se encontra de novo em mais um programa Vale Saúde. Até lá!